Olá, mulheres! Esse é o nosso canal Mulheres de Salto Alto e nós convidamos você para estar conosco em mais um vídeo. Nós queremos falar hoje com você sobre a síndrome da boazinha. Você tem dificuldade de falar não? Faz tudo o que as pessoas pedem para você fazer porque você acha que tem que fazer porque elas precisam de você? Tudo que pede para você, tudo que é solicitado para você, você sempre diz sim? Você acha que é egoísmo pensar em você em primeiro lugar? Valéria, quantas vezes na nossa vida a gente vive querendo agradar o outro? Isso pode ser por uma autoestima baixa, por uma insegurança. As crenças que nós temos, que são construídas desde a infância, nós trazemos essas crenças e às vezes a gente pensa que se a gente não fizer tudo para o outro, se a gente não falar sim o tempo todo para o outro, as pessoas não vão nos amar, as pessoas não vão nos aceitar. E a gente tem essa necessidade de aceitação, não é, Valéria? Sim, nós somos criados, né? Para isso, nós somos criados para ter vínculos com as pessoas, né? Deus nos criou dessa forma, né? Então é importante que a gente saiba dizer não, mas não sei se você já parou para pensar, Lara, que muitas das vezes é como se a gente estivesse ali com aquela criança interior, quando a gente é criada, a gente com nossos pais, a gente não quer dizer não nunca, a gente quer agradar os nossos pais, e se os pais não percebem essa realidade, eles criam essa crença, né, na criança, e ela cresce achando que ela tem que agradar todo mundo. Quando nós somos crianças, quantas vezes a gente ouviu, e a gente sempre fala, abre um parênteses, que os pais fazem o melhor que eles podem, mas quantas vezes a gente ouve, se você ficar boazinha, você vai ganhar isso, não é? A gente cresce entendendo que a gente tem que ser bonzinho, boazinha, falar sempre sim, a gente não pode opinar, a gente não pode ter opinião. A minha avó falava pra mim que criança não tem gosto, não tem opinião. E isso me deixava, desde pequena, Valéria, indignada. Porque nós temos gostos desde criança. Claro que nós precisamos de limite, criança precisa de limite, precisa de ouvir não, mas precisa de ouvir sim. Tudo no equilíbrio, né? Em algum momento da minha vida, eu vivi essa síndrome da boazinha, sabia? Eu achava que para ter o amor das pessoas, eu tinha que ser agradável. E também da minha própria personalidade, que hoje eu percebo que faz parte de mim, eu quero agradar as pessoas, mas eu quero agradar porque é a minha essência, né? É diferente quando você quer agradar o outro sabendo quem você é. Você quer fazer porque você quer, né? Mas em algum momento da minha vida, eu queria fazer porque eu queria ser aceita. Eu achava que se as pessoas sorrissem para mim, se elas me dessem atenção, eu seria amada. E isso não aconteceu lá. Uma das piores coisas foi eu perceber que em muitos momentos da minha vida, que eu pensava que eu era aceita naquele lugar, naquele grupo, as pessoas simplesmente me toleravam. Isso é ruim, né? Isso mesmo, Valéria, porque mesmo se a gente vivesse só para agradar os outros, se a sua meta de vida fosse essa, só agradar os outros, mesmo assim a gente não vai conseguir agradar todo mundo. E quando eu falo sim, sim, sim para todo mundo, eu falo não para mim, porque eu preciso respeitar os meus princípios, os meus valores, e nós temos o direito de falar não. Às vezes, quando a gente diz não, nós passamos a ser a bruxa má da relação. Nós podemos ser a pessoa que é a boazinha, a que aceita tudo, a que está sempre sorrindo, a que usa a parte da amabilidade para acolher as pessoas, né? E a gente não está falando da parte do amor, do acolhimento sadio, nós estamos falando de usar essas virtudes que nós temos, que até então não é perceptível, para trazer as pessoas ao nosso redor e acharmos que nós fazemos parte daquele circuito. É um engano terrível, porque em muitos momentos você começa a envolver com as pessoas, a dar o seu melhor porque você quer trazê-las para você, e você percebe que você às vezes não é convidada para estar num círculo de amizade, as pessoas fazem tantas coisas e não te incluem, aquela sensação de que, poxa vida, eu me exauri emocionalmente, eu fiz tudo que eu podia, eu fiz tudo que aquela pessoa precisava e ela não me convidou. Isso é terrível, não é? Porque a gente acha que nós temos que estar favoráveis. Quando a gente pensa que agradar,
vai sempre deixar o outro mais próximo de nós, isso não é verdade. Muitas vezes nós somos desvalorizadas, não é, Valéria? A gente tem essa compulsão por agradar, a gente pensa que isso, as pessoas vão nos amar mais, mas ao longo do tempo isso pode trazer uma frustração muito grande a nós mesmos e para os nossos relacionamentos, porque isso não se sustenta. Então, a gente precisa entender a nossa identidade, o nosso valor, os nossos princípios, aquilo que realmente nós somos, a nossa essência. Porque nós temos esse direito e precisamos nos respeitar. E isso é muito simples. Quando a gente entende isso, é tão libertador você conseguir dizer sim e dizer não. E dizer não quer dizer ser sem educação, né, Valéria? Não quer dizer ser chato e desagradável. Não, as pessoas começam a te respeitar. Com o tempo, as pessoas vão te respeitar quando você aprende a dizer não. Porque nós temos limites, né? Todo ser humano tem limite. Nós não temos que agradar a todo mundo. Nós temos, como a Lara falou, olhar para nós, saber que nós temos uma identidade, né? Saber que o outro tem limite também é uma parte fundamental. Porque nós também não podemos ser invasivos ou evasivos, né, com as pessoas. As pessoas têm um limite delas. Mas quando nós entramos nessa linha de querer agradar todo mundo, é exaustivo, porque você tem que usar do seu emocional, sabe? Aquelas pessoas que falam, ela vê algo que ela não concorda e ela não fala que não concorda porque ela não quer criar um problema para ela. Isso também é ser boazinha. Sim, até na comunicação, né, Valéria? Eu aceito tudo que o outro fala. Às vezes eu não tô concordando com aquilo, tô achando que aquilo é totalmente fora do que eu acredito, ou fica calada, né? Ou até concorda. Às vezes tem pessoas que até concordam com aquilo que ela discorda. Normalmente as pessoas não gostam de pessoas agradadoras, né? Que tem pensamentos, ela vive sendo consumida por aquilo. Eu preciso fazer algo para a Lara tem que gostar de mim. E às vezes eu nem pedi, né, Valéria? Isso é tão... Isso soa, né? Como se fosse aquelas pessoas puxa-saco. Até adivinhar o que o outro quer. Porque isso é um padrão de pensamento e de comportamento que muitas vezes eu tô tão nesse ciclo de agradar que às vezes a outra pessoa ainda nem pediu e eu já tô pensando o que eu posso fazer para agradar. Gente, isso não é saudável. Não é. Nós temos uma base, um parâmetro que é o próprio Jesus. Jesus, ele não agradou ninguém. Jesus, ele tinha a palavra dele concisa, ele falava por parábolas, mas ele também tinha respostas autênticas para as pessoas. Ele era ele o tempo todo, ele sabia quem que ele era, ele veio para fazer, ele tinha um propósito e ele precisava ter aquela postura. O posicionamento de Jesus fez toda a diferença, né, Lara? O comportamento dele, ele não agradou a todos. Tem uma passagem na Bíblia muito interessante, eu estava pensando sobre isso, quando ele chega no templo e as pessoas estão ali vendendo no templo, né? Porque o templo fala de um lugar de adoração, um lugar que nós vamos para ter comunhão com Deus. E ele chega ali naquele espaço, o que ele faz? Ele começa a derrubar tudo e ali causou um certo repúdio, porque as pessoas devem ter olhado para ele e falado, que cara é esse? Como assim? Chega aqui e joga tudo. Aquele momento ali, Jesus não agradou a todos, mas ele fez o que precisava fazer. Esse é o alinhamento, né? Nós estamos num ciclo de amizade, nós precisamos ser verdadeiros com as pessoas que nós convivemos. Se nós nos posicionamos sempre sorrindo, Lara, se faz isso, faço. Lara, se faço. Lara, faço. Nem é saudável para o amigo. Fica com aquele sentimento de bajulação que é horrível. Nós somos criados por um Deus que nos criou com a nossa essência, a nossa identidade, com quem nós somos. Ele trouxe Cristo para mostrar isso para nós. Se você tem essa compulsão por agradar, pare e pense. É saudável dizer não, é saudável colocar o seu posicionamento, mesmo que você não concorde. Nós concordamos com tudo, Lara? Nós nunca vamos concordar com tudo, nem com o nosso marido, nem com os nossos filhos. Chega um ponto que eles têm a opinião deles e a gente precisa respeitar e avaliar, cada um com a sua identidade. Então, nossa mensagem aqui é para que você viva a sua identidade, a sua verdade, dentro daquilo que é importante para você, respeitando os seus limites. Essa é uma palavra muito importante, nós temos limites.
e as pessoas vão te valorizar por isso. O valor não está pelo que as pessoas pensam, o valor está dentro de você, aquilo que você é. E falar não, precisa, se você não tem esse hábito de falar não, precisa acontecer mesmo devagar. Começa com doses pequenas, né, Lara? Diárias, que é a forma com que você vai conseguir aplacar essa síndrome na sua vida. É claro que existem os estudos mais profundos, tem muitas coisas envolvidas, tem a nossa cultura, da forma que nós somos criados. Isso é muito importante. Às vezes uma palavra ali mal falada, o meu entendimento errado, me levou a ter esses comportamentos, não dizer não para as pessoas. Mas é muito importante você começar pelo pouco. O que te desagrada? Quando você entra numa relação de amizade ou de relacionamento, qual é o seu perfil? Você é a parte que aceita tudo? Você nunca diz não? Ou você é aquela que pondera, que é sensato, que olha e fala, não, é assim, que conversa? É saudável, como nós estamos falando. Dizer não é saudável. Mas se você é a parte da relação que fala sim o tempo todo, uma hora você vai explodir. E da mesma forma, Valéria, aquela pessoa que só fala não também não é saudável, então precisa haver um equilíbrio. Equilíbrio, porque se a gente vai falando não, Lara, o tempo todo, na relação, principalmente com o casal, e aí você começa a endurecer o coração, você passa a não ver o outro com um olhar de amor. Nós temos que prestar atenção, nós não podemos sempre dizer sim, porque quando nós falamos sim para os nossos filhos, nós não estamos ensinando a eles que existe frustração, que existe uma realidade que precisa ser digerida pelos nossos filhos. Nós precisamos gerar nos nossos filhos independência emocional. Mas quando eu digo sim para os meus filhos, eu estou ensinando para ele. Você sabia que a minha filha, Lara, a Isabelle é uma pessoa, ela é expansiva. Então a Isabelle, ela agrada, ela gosta de agradar. E quando eu percebi isso nela, eu a chamei e falei, filha, você pode dizer não para o papai e para a mamãe também. E é interessante que ontem mesmo eu toquei no assunto de novo com ela, justamente porque a gente iria gravar aqui, eu queria ver a opinião dela. Ela disse para mim assim, mãe, eu gosto de agradar vocês, eu agrado porque eu quero. Eu achei isso tão interessante porque ela quis agradar, ela quer agradar, mas ela tem ciência, ela tem 11 anos. Ela tem ciência de quem ela é. E é interessante, nós precisamos trabalhar isso com os nossos filhos. Sim, porque nós estamos formando filhos, cidadãos, pessoas de bem para a sociedade. Mulheres, nós precisamos sim nos posicionar. Nós precisamos sim aprender a dizer não com muito amor, como a Lara diz, com muito cuidado, mas entender as relações, as situações do qual nós estamos envolvidas. E se você percebe que tem pessoas que estão junto com você e que não há conexão, só que estão junto, segue, porque Deus vai conectando pessoas a nós. As pessoas que Deus nos conecta, que nos ama, elas aceitam o nosso não. Com certeza. Como a gente disse, as pessoas vão te respeitar por isso. A bondade do seu coração, ela precisa ser verdadeira e real. Quando nós exercemos misericórdia para a vida do outro, ela precisa ser verdadeira. Porque quando você faz bondade na expectativa de que o outro vai te amar mais, porque você é a boazinha da situação, você está se ferindo. Você está ferindo a sua identidade, você está ferindo as pessoas ao seu redor, você está ensinando por atitudes que não são boas, que sim, eu posso deixar as pessoas vir como um trator e passar por cima de mim. E isso não é saudável. Deus não nos criou assim. Ele nos emancipou. Ele nos deu o seu Filho único, Jesus Cristo, para que possamos tomar as nossas posições e caminhar para o alvo, para que possamos sim transformar outras pessoas, ser geradores de transformação na vida de outras pessoas. O que Deus quer de nós é que sejamos pessoas sensatas e saudáveis, que conheçamos a palavra dele e com isso nós possamos ser pessoas melhores. Não é isso, Lara? É isso mesmo. Nós queremos deixar essa mensagem para você e falar para você que se esse vídeo fez sentido, compartilha, se inscreve no nosso canal, porque nós somos mulheres de salto alto. Posicionamento sempre.